Boa noite, pessoal. Eu e o Victor vamos apresentar sobre o desenvolvimento do nosso React Mobile, Chatu. Boa tarde. Vou começar falando primeiro sobre o contrato que a gente desenvolveu. Primeiramente, a gente organizou algumas estruturas para formatar os dados que a gente vai armazenar nesse contrato. A primeira estrutura é user, que armazena o endereço e o nome de um usuário que vai se cadastrar na aplicação. A segunda, que consiste numa sessão. O que seria uma sessão? Ela pode ser tanto uma conversa privada ou em grupo. Então, para isso, a gente tem essa struct vai ter três campos. Um ID, que é gerado ao abrir uma nova conversa, um nome e um tipo, que pode ser privado ou em grupo. A terceira struct é de mensagem, que consiste no texto de quem enviou, o timestamp de quando ela foi enviada e a mensagem que seria o seu conteúdo. E algumas funções que a gente criou foi a getUsername, que vai retornar o nome de usuário de alguém que está cadastrado na aplicação, getSessionUsers, que vai retornar a lista de usuários que está na sessão em uma conversa. GetSessions vai retornar a lista de conversas na qual o usuário logado está participando. E getMessages vai retornar a todas as mensagens de uma conversa. E alguns maps que o primeiro corresponde à lista de usuários que estão cadastrados, né? Cada endereço vai ser associado àquela struct user. Um outro mapping para sessões. A gente tem uma variável para indicar o contador de sessões, né? Que vai ser que corresponde ao ID de uma sessão, né? Então, toda vez que uma sessão for criada, esse counter vai aumentar. E esse counter também identifica a sessão. Pode passar. Também temos um mapping de usuários de uma sessão, né? A partir desse mapping, a gente consegue obter a lista de usuários de uma conversa, que está em uma conversa, em um grupo, por exemplo. E o inverso seria user sessions, que corresponde à lista de conversas de um usuário. Então, se eu passando a partir do endereço de um usuário, eu consigo obter a lista de conversas que ele tem e retornar para a aplicação. E, por fim, messages é um mapping que vai fazer associação entre o ID de uma sessão e a lista de mensagens que foram enviadas. As funções que tratam das contas dos usuários, né? Check user exists vai fazer uma verificação se um usuário está registrado e create account. O que essa função faz? Vai verificar se esse usuário está cadastrado, verificar se um nome informado é válido, né? Se não tiver digitado o nome de usuário, vai dar erro. E, por fim, a gente armazena esse usuário. E vai ser identificado pelo endereço, né? Que seria o message.sender. Pode passar. Funções que lidam com a amizade, né, com as conversas. Create session, essa função é que vai criar uma sessão, né? Primeiro, a gente verifica se o usuário que está invocando essa função existe. A gente incrementa o contador de sessões e associa esse contador atualizado para ser o novo ID da sessão, dá o um nome para essa sessão e recebe o tipo também, né, que pode ser privado ou grupo. E, por fim, a gente adiciona os usuários que vão fazer parte dessa sessão. Por exemplo, se for um grupo, né, vai ser feito um loop para perder esse vetor e adicionar cada usuário, né, que foi digitado. Nossa aplicação, a gente vai ter uma função para criar grupo e vai poder informar o endereço de múltiplos usuários. E também, quando uma mensagem enviada, o evento new message ele é acionado, né?
E esse evento tem 4 parâmetros, o ID da sessão, né, da conversa, quem enviou essa mensagem, um timestamp e o conteúdo da mensagem em texto. E a função sendMessage, ela é chamada, né, quando uma mensagem é enviada, que primeiro a gente verifica se o usuário existe, cria uma instância, né, daquela struct da mensagem, adiciona no mapping de mensagens e emite o evento, que vai estar sendo escutado no front-end. Agora, sobre a integração entre o contrato e o front-end. Em primeiro lugar, nós fizemos deploy do contrato na rede de teste do Erli, da plataforma Ethereum, usando a extensão do MetaMask para navegadores e algumas moedas de teste com o RemixDR. Em seguida, para conectar o aplicativo à rede e assim conseguirmos acessar o contrato, nós utilizamos um protocolo de comunicação específico para o Web3, chamado Wallet Connect. Essa conexão é feita da seguinte maneira: na tela inicial, quando o usuário clica para se conectar à aplicação, o Wallet Connect abre o MetaMask, que deve estar instalado no mesmo celular que a aplicação está rodando. E ao confirmar a conexão na carteira, só então o usuário vai poder entrar no app. Já para se desconectar e encerrar a sessão com o Wallet Connect, o usuário pode fazer isso na tela de perfil configurações da conta. Chat propriamente dito, que foi desenvolvido pelo React Native. O passo primordial foi carregar o contrato. O endereço e a API dele, obtidos no RemixDR, são passados como parâmetros para a função useContract, para obter o objeto do contrato e o signatário. Nela, com o endereço da rede, é instanciado o provedor da conexão, por meio do Wallet Connect, com que a gente obtém o signatário do contrato, que é o usuário na atual sessão. Com ele, o endereço e a API do contrato, nós podemos finalmente instanciar o contrato usando a biblioteca Ethers. E assim, tendo o objeto do contrato, nós podemos usar todas as funções dele. Depois que o usuário se conecta à rede e o contrato é carregado, é necessário registrar o usuário na aplicação. Usando a função checkUseExist com o endereço do signatário, a gente primeiro verifica se esse usuário já está registrado ou não na aplicação. Se estiver, ele é redirecionado direto para a tela principal. Se não, aparece um modal na tela inicial, que chama a função registerUser. E, passando o nome dele nessa função, ele é registrado na aplicação por meio da função createAccount no contrato. Com o usuário já logado, nós vamos para a tela principal do app, que lista todas as conversas desse usuário, né, que a gente chama de sessão aqui, que pode ser privada ou em grupo. E para carregar todas as sessões, nós usamos a função getSession do contrato, que retorna o ID, o nome e o tipo de cada sessão da qual o usuário participa. Para estruturar essa lista de sessões no front-end, nós adicionamos o campo public key. Se o chat for privado, essa chave será a chave pública do amigo, que é obtida com a função getSessionUsers. Já na sessão em grupo, esse campo não será uma chave pública de fato, e sim só uma conversão hexadecimal do ID dela. Por fim, para obter o ID inteiro da sessão, a gente converte o ID dela, que é retornado como big number pelo contrato, para hexadecimal e depois de hexadecimal para inteiro. Já para criar uma nova sessão, a gente tem que abrir o modal de criar. Nele, nós inserimos o nome, as chaves dos membros da sessão e o tipo dela. No caso de ser uma sessão privada, o nome passado vai ser nulo e vai ser substituído pelo retorno da função getUsername. Aí sim é chamada a função createSession para criar a sessão com os parâmetros passados. Chegando às funções de conversação, na tela do chat, primeiro temos as funções de receber mensagens. Para manter a ordem delas, nós temos duas funções. A que carrega todas as mensagens para o corpo do chat, usando a função getMessages do contrato. A outra que registra os eventos de new message
para receber novas mensagens e assim expandindo a lista de mensagens. Cada mensagem tem uma ID, que é a posição dela na lista, o seu conteúdo, uma estampa de tempo de quando foi criada e dados sobre o usuário que enviou. Já para enviar mensagens, é usada a função send message do contrato, que recebe a mensagem digitada pelo usuário no campo de input do chat. Então, o corpo do chat é atualizado, colocando essa nova mensagem após as mensagens anteriores no fim da lista. Essa foi a teoria por trás do Chatu e agora a gente vai demonstrar o funcionamento dele. Vou apresentar agora o aplicativo rodando. Na nossa tela inicial, a gente vai tentar conectar agora a carteira do MetaMask. Tá. A conexão ela foi bem sucedida, né? E posso voltar para a aplicação. Opa. Tá, agora vai. Conectar. Tá. O usuário está conectado e quando o aplicativo abre, a gente vê a lista de conversas daquele usuário, né? E também temos uma tela que mostra o resto do usuário e uma opção para deslogar. Eu vou abrir uma conversa agora. E também vou logar em outro emulador para mostrar, né, que aquele chat está funcionando. Tá certo. Vou fazer um teste aqui. Quando a gente envia uma mensagem, né, é uma alimentação do aplicativo, toda vez que a gente vai tentar enviar uma mensagem, a gente tem que fazer uma atualização, né? Uma desvantagem dessa abordagem é que pode prejudicar a experiência do usuário, né? Tem que toda vez atualizar uma atualização. Opa, aqui, confirmar. Uma outra possibilidade seria de fazer um jeito alternativo, né? A gente pesquisou e viu que dá para fazer de um jeito diferente, que não precisava criar uma atualização, só que isso envolveria não utilizar blockchain, né? Seria, eu enviaria a mensagem, me salvaria no banco de dados temporário, só que não estaria usando o contrato, né? O código do contrato em si. Deixa eu ver se vai aparecer a mensagem. Normalmente demora um pouquinho. Deixa eu ver aqui se a atualização já foi aprovada. Tá. A atualização aprovada e deve aparecer. Ah, tá, estava errado. O único probleminha é tá mostrando duplicado, né? Mas a mensagem ela está sendo enviada. Se eu tentar de novo aqui, assim, no MetaMask. Vou confirmar. Aí, geralmente demora uns 30 segundos para a atualização ser confirmada, né? E o evento ser emitido. Se eu atualizar aqui, deve aparecer. Aqui ainda está marcando como pendente, né? Demora um pouquinho. Tá, foi concluída. Tá aqui, tá mostrando. A mensagem foi enviada, né? Tudo bem. E tá mostrando aqui da pessoa que enviou. E o outro recurso seria de criar chats
privados, ou em privado não, em grupo, né? Eu mostrei primeiro um exemplo de conversa só entre duas pessoas. Eu vou mostrar um exemplo agora de grupo. Só pegar um hash aqui. Deixa eu ver se a transação foi concluída. Ainda não apareceu aqui. Deixa eu tentar logar de novo para ver se aparece o grupo criado. O grupo ainda não está aparecendo aqui por algum motivo, mas assim, essa função, né, de criar grupo seria similar à do chat privado, só que mais pessoas estariam participando da conversa e é apenas isso, né? Todo mundo ia receber a mensagem ao mesmo tempo. Aquele evento que foi explicado de send message seria recebido por todos. Mas por algum motivo aqui não está caindo a transação na blockchain, né? Funcionou só a do chat privado. Eu acho que tu não adicionou a pessoa, Vitor. Tu só escreveu o nome e esqueceu de clicar no mais. Pera. Tá. Deixa eu tentar de novo aqui. Deixa eu colocar o hash de novo. Deve ter sido isso. Foi mal. Tá, vou criar. Tá. Vou confirmar a transação. Eita, deu algum bug. Amigo já foi adicionado. Eu acho que não vai ter como testar o chat em grupo agora. Tu adicionou a mesma chave que tu estava conectado aí. Não, foi aquela que tu tinha passado, tu ia tentar adicionar a tua conta, mas por algum motivo não foi aqui. Eu acho que deve ser porque a minha conta tá um Wi-Fi diferente da tua. Acho que é por isso que a gente não consegue se adicionar. Não, esses eram os recursos, o chat privado e o chat em grupo. Então, professor, só lembrando um pouco da nossa proposta, a gente apresentou uma ideia de to-do na nossa primeira entrega, onde a gente tem a intenção de se desvincular desses calendários, desses Google Agendas que a gente utiliza, ou, por exemplo, o calendário do Microsoft Teams, que, querendo ou não, nossos eventos acabam ficando nas mãos de grandes empresas e muitos desses eventos têm informações pessoais nossas, nossa rotina e tudo mais. Então, a gente idealizou esse projeto com a intenção de sair das mãos dessas empresas e ir para uma agenda descentralizada, onde nossos eventos ficam salvos na blockchain, a gente pode fazer o manuseio deles, adicionar eventos e tudo mais. Na nossa primeira apresentação, nós mostramos uma ideia de to-do, e agora a gente evoluiu um pouco para tratar mais como uma agenda, ter horário, ter uma descrição daquele evento. É um pouco mais robusto o evento em si, para a gente poder utilizar ele, saber quantos eventos a gente tem hoje, como a gente pode se organizar melhor em questão de horários e tudo mais. Então, a gente vai adicionar uma tarefa agora. Quando a gente adiciona a tarefa, a gente pode colocar o horário que vai acontecer aquele evento, por exemplo, 18 horas agora, né? Então, vamos lá, apresentação, a aula de blockchain, nosso professor, né? O local vai ser o Google Meet.
E a descrição, a gente pode colocar uma descrição para a gente lembrar o que pode acontecer com a entrega do trabalho, nesse caso, uma apresentação. E quando a gente vai fazer o cadastro desse evento, aparece a nossa carteira do MetaMask para a gente poder fazer a transação e salvar esse evento na nossa blockchain, e ele fica lá imutável e a gente poder acessar e tudo mais, e continuar essa organização de eventos. Então, pode ver que agora parece que tem um evento hoje. Se a gente adicionar mais um evento, vai aumentar o nosso computador e o nosso MetaMask vai continuar ativo, a nossa blockchain também. Isso. Agora, cadastrar, pode cadastrar sem descrição, se quiser só um lembrete rápido e tudo mais. Então, está funcionando assim. A gente tem esse front-end que a gente implementou e a gente, por trás, a gente está utilizando o Ganache, que a gente preferiu, por questões que a gente já tinha utilizado na primeira entrega e tudo mais, então a gente já tinha uma familiaridade um pouquinho maior com ele, com as contas, criação de uma blockchain de teste e tudo mais. Então, a gente está utilizando o Ganache por trás dos panos e ele que está gerindo a nossa blockchain para salvar os eventos e tudo mais. Em lado de smart contract, a gente simplificou um pouco as coisas. A gente quis utilizar um estilo de JSON para salvar o nosso evento, inspirando um pouco ainda no nosso conhecimento de Web 2 e tudo mais. A gente quis usar um estilo de JSON para trazer ele para o nosso front-end e mostrar o evento como ele está agora. Então, a nossa ideia é essa, de descentralizar a agenda, não ficar nas mãos de grandes empresas, uma agenda que pertence àquela pessoa, àquela conta, e só ela possa ter acesso àquela agenda e quem sabe, futuramente a gente implementar uma agenda coletiva e coisas do tipo. Mas, no momento, uma agenda pessoal para você salvar suas tarefas do dia e se organizar sem ter que depender de alguma grande empresa e coisas do tipo. É isso, professor, nossa ideia. Assim, no front-end, a gente utilizou React, que a nossa equipe já tem uma certa familiaridade com React e tudo mais. A gente utilizou uma biblioteca para a gente poder fazer essas estilizações um pouco mais fáceis. Então, a gente utilizou React no front-end, integrou ele usando a Web3.js, integrou ele com a nossa blockchain. E o nosso smart contract, a gente... cadê o smart contract? Isso, o nosso smart contract, pode mostrar o tasks. A gente simplificou ele um pouquinho, a gente utiliza uma estrutura, uma lista de strings, onde essa lista de strings é onde a gente está usando o nosso JSON. A gente acabou utilizando por essa opção, porque é algo que a gente já tinha um maior controle sobre essa lista de strings e formatos JSON e tudo mais. A gente conseguiu implementar melhor e tratar no React pelo nosso nível de experiência e coisa do tipo. Isso. A gente faz o Truffle Migrate e o Truffle Deploy para fazer essa integração inicial com a nossa blockchain, né? Cobra lá o primeiro gás da nossa conta, e a gente utilizou o Truffle para simplificar um pouco essa questão de migração e tudo mais, com o contrato, com o nosso Ganache e depois a integração com o front-end. Fazer o compartilhamento da tela, só assim. Bom, o Paulo teve um probleminha técnico, ele começar essa parte. Essa é a nossa defesa para o desenvolvimento de sistemas 2, sistemas com blockchain, no final. Então, nós desenvolvemos um sistema chamado Motion, que é uma evolução do trabalho que foi apresentado na primeira fase da disciplina. Ainda é um sistema que trabalha sobre acompanhar o envio de pacotes na web, mas dessa vez tudo sendo armazenado na blockchain e gerido pelo contrato inteligente.
a nossa equipe é o Davidson, eu e o Paulo das tecnologias. Paulo, você está de volta? Hello. Tá, beleza. Como ele não tá podendo falar por causa do problema, mas tá aqui que eu posso falar sobre o back-end. Nós consideramos como back-end toda a parte do acesso ao contrato, armazenamento de dados e o deploy e acesso via HTTP para esse contrato inteligente na rede do Ethereum. O Smart Contract foi desenvolvido em Solidity, como esperado. A rede que nós usamos foi a GoERL Testnet, porque é algo que vejo que muitas das equipes usaram, né? Então, a gente tem agora a questão da mudança do algoritmo do Proof of Work para o Proof of Authority. O Proof of Authority não, perdão, Proof of Stake. Na rede Ethereum e as redes Zincby e Hopsync, que nós vimos em alguns materiais das aulas, elas usam o Proof of Work. E aí elas já não estão sendo mais recomendadas para uso de teste e desenvolvimento na rede Ethereum. E utilizamos o Infura como um provider HTTP para fazer o acesso do nosso front-end com o Smart Contract e em todas essas comunicações. Agora sobre o front. Nossa. Boa noite, pessoal. Então, sobre o front, né, a gente usou o React, né, para fazer a nossa aplicação front. Usamos também uma biblioteca que implementa o Material Design. E, além do MetaMask, né, JavaScript e Web3, né? Pode passar, Miguel. Aqui a gente vê o esquema de comunicação entre o front-end e o Smart Contract, né? Então, no nosso front, falando um pouquinho mais detalhadamente dele, a gente tentou separar os nossos componentes e as nossas páginas, né? Para fazer a comunicação direto com o Smart Contract, a gente usou hooks, né? Que é uma opção dada pelo próprio React para a gente fazer essas conexões. E toda vez que tem uma atualização nas nossas variáveis, ocorre uma atualização também, né, na nossa página. Então, foi uma opção que a gente achou muito viável, né, e boa para estar usando. E nesse esquema, a gente conseguiu reaproveitar muitos componentes, né? Então, você vê que muitas coisas que a gente tem ali são componentes reaproveitados em outro lugar. Acho que é isso, Miguel. Daí, para essa parte, a gente usou o MetaMask para fazer a conexão com a rede e também para fazer a assinatura das transações que precisavam escrever dados na blockchain. Agora a demonstração. Aqui nós temos o dashboard do Motion, que mostra o total de envios, por exemplo, que foram cadastrados para uma determinada conta. Vale informar que a conta aqui que está associada ao MetaMask, que está no meu navegador, ela não está abrindo, mas aqui, ela está conectada diretamente aqui na página já previamente, porque isso é um pouquinho demorado para subir o React. Então, nós vemos que tem já 2 envios cadastrados no contrato. Nós vamos falar sobre o contrato posteriormente, que os estados desses envios. Aqui no listar envios a gente pode ver o ID dessa transação, o nome do pacote que foi registrado e os status deles em transporte ou em processamento. São 4 estados possíveis, que é em processamento, em transporte, concluído ou cancelado. Daí aqui, no cadastro de um envio, a gente pode digitar e fazer o cadastro do envio para ser, do pacote para ser enviado. Então vamos lá, criar algo aleatório aqui. Não tão aleatório assim. Não. Descrição. Aqui, um ponto importante é que nós precisamos daqui da colinha,
nós precisamos associar o pacote à conta de outro usuário, o account de outro usuário na rede, para que ele seja registrado de ambos os lados. Então, tenho aqui a listagem do que eu enviei e ela sempre está relacionada a um determinado usuário, que é participante da rede Ethereum. Cadastrando no novo envio, ele solicita a autorização via MetaMask. É um tanto demorado para fazer a mineração dessas transações. A gente tem uma quantidade de validações dentro do contrato que não estão perfeitamente otimizadas, o que causa essa lentidão na hora da mineração. Aí, as pessoas não viram, tá aqui apareceu uma notificaçãozinha, a notificação do Ethereum confirmando, do MetaMask confirmando a transação. Aí nós vemos aqui agora na listagem de envios que tem mais um item e ele está em processamento. Aí eu posso pegar o ID e eu venho aqui nessa segunda tela e nós fazemos o cadastro, a atualização do status desse envio, que foram listados todos os dados que foram cadastrados previamente. Foi feita uma chamada de call dentro do Web3.js para obter esses dados sem necessidade de autorizar a transação. E aqui eu posso fazer a mudança do status para em transporte, por exemplo. Ele solicita mais uma vez a confirmação da transação. Essa é um pouco mais rápida, tende a ser um pouco mais rápida. Mas quando ele está apresentando nada é perfeito. Mais uma transação confirmada e nós vemos aqui no dashboard. Temos 3 envios cadastrados e aí 2 deles estão em trânsito e somente um em tratamento, que era aquele inicial, que ainda estava em processamento. Não sei se vale mudar mais uma vez o status, o processo se repete para todas as operações e aí podemos partir. Interessante ver aqui no Etherscan as transações que nós realizamos agora há pouco, de criar um evento e fazer o update. E aí sobre o contrato em si, nós construímos algumas scripts para, por exemplo, guardar os dados de endereço, guardar os dados do pacote e algumas outras meta-informações que seriam necessárias dentro do tratamento do contrato. Por exemplo, se o pacote existe, enfim, coisas que serão úteis para validações. Algumas estruturas para entrada e saída de dados, para facilitar o envio por parte do Web3.js, a gente evitar enviar dados que seriam gerados aqui dentro. Os mappings com os status de mensagens, o index de todos os pacotes e a relação entre os remetentes e os pacotes em si, para que a gente possa listar todos os pacotes para aquela conta que está associada na aplicação. Aqui um modifier para que somente o remetente do pacote possa executar algumas determinadas operações, por exemplo, ler todos os pacotes que estão relacionados a mim, ou então editar um pacote que eu só posso editar um pacote que eu enviei. Não posso autorizar um status de um pacote que não é da minha autoria. Aqui o construtor para as mensagens, os status de mensagens em português sendo associados. Usamos uma função aleatória para gerar, não tão aleatória assim, na verdade, que associa o endereço de quem enviou em um número sequencial para gerar esses IDs numéricos que representam cada um dos pacotes. A função de registro de pacotes ela é bem extensa, por isso que ela acaba demorando mais, tem muita validação escrita de dados. A função para retornar um pacote, a função para obter o status do pacote e as mensagens que aparecem no front-end, e também o update dos pacotes de acordo com o status que está sendo recebido via front, além da função que faz a listagem de todos os pacotes que estão relacionados àquela conta que está conectada na aplicação. E é isso. Acho que mostramos todas as funcionalidades. Os componentes são bonitos e muito úteis para construir esse tipo de front. E é isso. Muito obrigado. O principal já pode voltar.
Obrigado, professor. Parabéns ao time. Ok, professor. A Fernanda vai apresentar. Só um instantinho. Estão todos conseguindo ver? Sim. Ok. Oi, gente, boa noite. Minha equipe é composta pela Fernanda, por mim e pelo Bruno. Por mim, Caio, né? Não falei meu nome. A gente fez a criação da nossa aplicação aqui, a gente mudou o tema da nossa primeira apresentação, porque a gente tentou continuar na implementação dela, só que acabou a gente tendo os percalços. E a gente acabou mudando o tema também por ser uma metodologia mais... por ser um sistema mais simples de implementar. No caso, a gente criou aqui o Pet Hotel, que seria um cadastro de animais dos donos, o nome dos animais, as idades, dentro da blockchain. Fernanda, pode demonstrar? Aí depois a gente fala um pouco mais sobre a aplicação em si. Tem o cadastro do nome do animal, do dono e a idade dele. Ela vai submeter agora, fazer a conexão com o MetaMask. Ali a gente está usando a Goerli Testnet. A gente foi atrás da Ropsten, só que ela acabou não sendo mais recomendada para fazer os testes, como a equipe anterior já falou. E agora a gente vai esperar fazer a transação. A gente vai dar um refresh aí. Vai dar refresh. E já foi cadastrada na blockchain o nosso almeirinho aqui. Sobre tecnologia, no front a gente utilizou HTML, JavaScript e CSS para poder fazer estilização, construção e também manipulação com o contrato. A manipulação com o contrato, a biblioteca que a gente estava utilizando a gente está utilizando a Ether.js, e o nosso Smart Contract está no Remix IDE. Aqui tem o nosso esqueminha que a gente criou. No nosso front-end, a gente tem HTML, JavaScript e CSS, mais a ABI, mais o endereço do nosso contrato que está deployado. E o Ether.js está fazendo a comunicação entre o nosso contrato e o front-end, fazendo todas as funções, etc. Se a Fernanda puder mostrar o contrato. Show. Tá aqui o nosso contrato que a gente fez na Remix IDE. Aí. Tem aqui, então. E aqui é o nosso front-end, nosso código, o endereço do contrato, a ABI dele e as funções de manipulação descendo. Aqui no caso tem a função de acesso para o MetaMask, para justamente ter acesso à carteira digital. Eu vou fazer a criação da instância do contrato para o PRET, para fazer o registro dele. As variáveis dos elementos no formulário, justamente. Aqui eu tenho a função para justamente adicionar o PET.
as variáveis relacionadas ao formulário, aqui para pegar justamente os dados que foram inseridos no formulário. Então, eu vou adicionar esses detalhes do PET no contrato. Depois disso, eu limpo o formulário. Então, eu seto de novo os dados do PET, eu espero a resposta. Ele vai retornar uma mensagem de erro, caso eu tenha algum erro. Então aqui eu adiciono os detalhes. Aqui eu configuro o evento de clique no botão para justamente adicionar os detalhes do PET. Eu realizo a captura desses dados para mostrar posteriormente. Então, é feito a captura dos detalhes do contrato inteligente. E como o PET ele entra como um array, então cada dado do PET é uma posição dentro dele. Por fim, eu mostro os dados do PET no DOM, que é justamente para mostrar o formulário com clique no botão, já que aqui no front eu posso setar um novo PET. Feita a transação. Eu tenho que esperar o feedback do contrato, no caso agora, da transação. Pronto, eu tenho um novo Essa PET. questão da latência, realmente. Teve umas vezes que a gente fez e, tipo, demorou cerca de 1 minuto, mas hoje, praticamente, as requisições que a gente fez vieram mais rápidas. Voltando para cá. É feita a atualização para justamente ter essa visualização dos dados do PET e do dono. E é isto, professor. Ah, sim, Ali calma. no Remix, Aqui. a gente faz isso. Tem um get, um set e outras funções. Pode descer, Fernando. Aí aqui, return patch. Nossa, tá ruim aqui pra ver. Acho que minha internet tá ruim. Deixa eu colocar aí. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Ok, boa noite a todos. A minha equipe é composta por mim, pelo Helder. Eu vou compartilhar minha tela, só um momento. Ok. No nosso caso, na nossa primeira apresentação, eu e o Helder tínhamos apresentado um sistema que ele constava de uma carteira e ele possuía uma blockchain própria que conectava com seus nódulos, que com seus nodos nesse caso, com os computadores e permitia a ocorrência de transações. Infelizmente, por causa de problemas técnicos, nós não podemos apresentar o sistema para todo mundo na hora, só apresentamos para o professor. De uns tempos para cá, há mais ou menos um mês atrás, nós verificamos que uma carteira virtual, nesse caso, feita para a blockchain, ela já existia muitas, então nós nos interessamos mais pela parte de produção de jogos utilizando uma blockchain. O nosso jogo ele foi feito utilizando o Unity, a partir dos cursos que o professor passou, a partir dos tutoriais que o professor passou. Nós implementamos o jogo utilizando a Game Engine Unity. Nós utilizamos o MetaMask como uma carteira virtual para poder fazer as transações. Nós utilizamos o Remix para poder fazer a implementação e o deploy dos contratos em Solidity. E nós utilizamos esse curso como base, que foi um curso que foi passado no nosso projeto. Nós apresentamos para poder utilizar o jogo que nós fizemos durante esse tempo para implementar a blockchain por cima dele. E utilizamos a biblioteca ChainSafe Game SDK para poder fazer a implementação da blockchain dentro do Unity. Uma primeira apresentação aqui, ele é um jogo estilo Metroidvania,
Castlevania, nesse caso, você tem o personagem, ele pula, ele corre, ele ataca, tem alguns monstros no meio do caminho. A implementação da blockchain por cima dele é que nós possamos fazer a compra de vidas dentro do jogo. A gente tem aqui o botão de login. Ele fez a conexão por meio do meu MetaMask. Eu posso fazer o reload nesse caso. Só para mostrar a conexão com... Acho que é porque ele já conectou diretamente com a minha conta, então ele já está indo direto. Mas bem aqui em cima eu tenho o endereço da minha conta, logado no MetaMask. Aqui embaixo, nós utilizamos o Remix IDE para poder fazer a implementação de um token do tipo RC20 para ser utilizado dentro do jogo. Nesse caso, esse token ele foi criado, ele foi transferido para a nossa conta 2, nesse caso, utilizando também a rede do Binance Smart Chain. Aqui nós temos como ativos a moeda de teste, nesse caso utilizando a Binance Smart Chain, que é o TBNB. E aqui nós temos 100 Star Tokens, que são os tokens que vão ser utilizados dentro do jogo. Aqui nós temos 2 botões. O primeiro é o botão de comprar vidas. Esse é um botão que nós implementamos para poder fazer um teste da função. Vou já explicar um pouco mais sobre ele. E esse foi o botão que o professor havia ensinado no seu tutorial. Aqui nós podemos fazer a troca de uma moeda do Binance Smart Chain, que é o TBNB, para poder comprar a quantidade de aproximadamente 100 Star Tokens. Eu vou fazer a conversão. Eu peço, inclusive, desculpas de antemão, porque essa é uma função que eu não tenho como utilizar muitas vezes, eu não tenho como testar, porque o Binance Smart Chain só permite que você utilize... ele só te dá alguns fundos de 0.5 BNBs para poder você testar nos seus programas. Então, acaba que com o valor acumulado, a gente não pode testar essa função com mais frequências. Aqui nós fizemos. Aqui nós já temos 200 Star Tokens por meio da função implementada. E nós saímos de 2.4 TBNBs para 1.4. Ele criou os tokens. E a partir daí, se nós recarregarmos o jogo, ele vai receber o saldo em 200 Star Tokens. Eu vou fazer uma pequena demonstração do jogo agora. Vou correr um pouquinho. É um jogo Metroidvania, como vocês podem ver. Depois temos alguns inimigos básicos, algumas armadilhas também. Vocês conseguem ouvir o som? Bem baixinho. Depois temos alguns inimigos simples, 3 tipos de inimigos no início agora. Essa porta ela é um tipo de decoração inimiga que ela é utilizada para poder passar de um nível para outro. Na segunda fase, seria uma fase para poder você aproveitar, dependendo da quantidade de vezes que você perdeu na sua primeira fase, você pode comprar, a partir dessa função, mais um power-up, mais uma vida nesse caso. Só que nós tivemos um impedimento que nós não conseguimos, infelizmente, resolver até o momento dessa apresentação, que foi a questão da transação de tokens pela quantidade de power-ups. Como a gente fez utilizando a biblioteca do Unity, nós tentamos fazer a transferência de aproximadamente 10 Star Tokens para poder comprar uma vida. Só que essa função ela também foi implementada por meio de um outro contrato que a gente fez baseado no contrato de vendedor, que o professor também mostrou esse tutorial. Nós procuramos implementar essa função, onde ele poderia enviar, nesse caso, uma quantidade de tokens, e ele receberia uma quantidade de power-ups, dependendo da quantidade que estivesse dentro desse contrato. Infelizmente, por questões de um erro de implementação que nós não conseguimos entender o porquê, ele não está conseguindo fazer essa transferência, e infelizmente eu não posso demonstrar para vocês agora o aumento da vida do jogador. A ideia do jogo é como se fosse um jogo base para poder ser implementado futuramente, um jogo que utiliza a blockchain, os tokens dentro do jogo, para ser uma moeda comerciável, uma moeda de comercialização dentro do jogo, para poder você comprar os seus power-ups. Você pode comprar, por exemplo, algumas melhorias, aumento de ataque, ou então você pode comprar um tempo que você fica temporariamente invencível, esse tipo de atualização no seu jogador. Vou fazer uma rápida demonstração aqui do... Ok, essa foi inesperada, desculpem.
Bem, como vocês podem ver, essa foi a nossa aplicação. Nós temos a função de conectar ao MetaMask, nós podemos utilizar a questão dos nossos tokens, só que ainda não conseguimos fazer a implementação da utilização dos tokens como moeda dentro do jogo utilizando o Unity. Nós fizemos a implementação de acordo com a biblioteca do TeamSafe, que ele verifica o saldo do jogador, da sua conta nesse caso, ele verifica o saldo e ele possui as funções de poder comprar os tokens e de poder comprar vidas, mas nós não conseguimos identificar a razão porque ele não conseguiu realizar a transferência do power-up pela vida. Já. Ok, obrigado, professor. Opa, boa noite. Vinícius, tá aí? Alô. Ok, eu vou apresentar aqui primeiro. Aí eu vou passar pro resto do time para eles mostrarem o desenvolvimento. Vou apresentar, no caso, a motivação da nossa proposta. Dá para ver aí? Ok, então a nossa proposta é um inventário de jogo em blockchain. A motivação para essa nossa ideia foi o jogo Team Fortress 2. Ele foi lançado em 2007 e desenvolvido pela Valve, né? É um jogo bem antigo, né? Só que ele ainda é um jogo muito popular, ainda é um dos jogos mais jogados da plataforma Steam, né? Onde ele está hospedado. E tem uma comunidade bem ativa até os dias de hoje. Dentro do Team Fortress, né? Eu tenho essa questão de itens e inventários, onde os jogadores podem ganhar itens enquanto eles jogam, né? E esses itens eles podem tanto ser usados para criar outros itens e podem ser trocados por outros jogadores, né? Esse sistema de troca ele acaba gerando um sistema econômico, né, dentro do jogo que os jogadores eles podem engajar. Aqui, no caso, o sistema de troca, né, onde os jogadores podem trocar itens por outros, e essa troca acaba criando um sistema de economia que no caso, foi avaliado em dezenas de milhões de dólares e é um sistema de economia bem saudável e bem ativo até os dias de hoje. No caso, esse sistema, ele portanto, é um sistema centralizado, né? Todas
as trocas são feitas e validadas dentro do ambiente da Steam, que é o ambiente da desenvolvedora, né? E o que isso acarreta, então, é que como a desenvolvedora ela não está mais, digamos, dando muita atenção para esse jogo em particular, né? Acaba que esse sistema de economia entra em... como é que eu posso dizer? Acaba que esse sistema de economia ele é prejudicado, né? Porque a desenvolvedora não está mais dando muito suporte, né? No caso, o sistema ele pode acabar caindo, né? Quando o servidor de itens ele sai do ar, e que isso ocorre quando os jogadores eles perdem todos os itens por um determinado tempo, né? Eles ficam só com os itens padrão. E também tem sempre o iminente do suporte da desenvolvedora acabar por completo e os jogadores que investiram, né, investiram no jogo e na economia do jogo, eles acabam perdendo todo, eles vão acabar perdendo tudo. No caso, a nossa solução foi justamente pensar em uma maneira de armazenar esse sistema de itens, né, e esses inventários em uma blockchain e utilizar as smart contracts para simular, né, e preservar o sistema de troca que os jogadores podem utilizar, né? Nesse caso, então, os jogadores não vão perder acesso a esses inventários, mesmo que o servidor centralizado saia do ar, né? E eles podem continuar engajando na economia do jogo, fazendo troca de itens de maneira segura e de maneira segura e válida, né? Pode ser validado através da blockchain. Agora eu vou passar para o meu time para eles falarem do desenvolvimento. Beleza, valeu, Vinícius. Vou compartilhar a tela aqui. Estão conseguindo ver? Sim, eu só acho que está muito baixo o áudio. O meu áudio? Peraí. Isso. Tá melhor agora? Agora sim. Valeu. Pois é, boa noite, pessoal. Bom, essa aqui é a nossa aplicação descentralizada, que é o Marketplace para itens de Team Fortress 2. Tipo, cada item ele é único dentro da blockchain, ele tem um nome, ele tem uma imagem que é referente ao seu modelo in-game, ele tem um dono, que o dono é uma conta dentro da blockchain, e também ele tem um timestamp. Esse timestamp ele se refere ao momento em que o item foi criado. No caso, o timestamp são os segundos que se passaram desde 1970. Esse é um padrão do Unix. Aqui a gente pode ver que o timestamp desse item é dia 18 de outubro, às 4h36. Beleza, essa é a data de criação. A gente pode criar novos itens no Marketplace. A gente coloca os seus dados aqui. Vou colocar. O URL de imagem. Aqui o tipo do item. E, por fim, o dono. Quando eu aperto confirmar, eu faço uma chamada API. Nós estamos usando a API Flask no Python e com a biblioteca web3.py. Quando a gente aperta confirmar, é feita uma requisição para o back-end. Deixa eu mostrar aqui. Está aqui o terminal. Essa aqui é a requisição. Aqui ele nos mostra o hash da transação que está sendo efetuada. Aí, como alguns colegas mostraram anteriormente, né, tem esse delay, mas depois que esse delay acaba, nós recebemos uma transaction receipt, que no caso é uma comprovação da transação que nós fizemos. Essa comprovação nos mostra vários metadados dessa transação. Por exemplo, alguns valores hexadecimais, o número do bloco na blockchain Ethereum, que a informação foi colocada,
o valor de gas que foi consumido, o valor efetivo de gás usado, de que conta saiu, de que conta realizou a transação e para onde. A gente pode checar essa transação lá no Etherscan. Nós fizemos a conexão por meio da testnet Goerli. Aqui, a transação, 54 segundos atrás. Aí depois que a transação é colocada lá na blockchain, ela aparece aqui. Foi o item que a gente acabou de inserir. Tem o dono, o seu tipo e a timestamp. E nós também podemos trocar itens, colocando o nome do item, o tipo de proposta. Se nós quisermos comprar um item, nós podemos ofertar um valor em F, no caso na unidade GUI. E na arquitetura nós usamos o Infura, que foi justamente na testnet Goerli, que as anteriores que foram apresentadas, tipo a Hopstein, elas foram depreciadas pelo Infura. E é basicamente isso aí. Sim, sim. Tá aqui. Um struct, que é o item, o item que está dentro da blockchain, e tem alguns atributos únicos, como o ID, o timestamp, o dono. Todos que o item é cadastrado é emitido um evento. Também temos o mapping, que no caso... Oi? Não. Acho que minha internet está meio... Pera aí. Aqui tá aparecendo, professor. Pra mim também, professor. Aqui também. Agora sim, né? Beleza. Pois é. A gente tem um struct, que é item, que se refere ao item que está na blockchain. Ele tem alguns atributos próprios de si, tipo o ID, o timestamp, o seu nome e o seu dono, que é um address. Toda vez que a gente cadastra um item, é disparado um evento. Nós também temos um mapping, que se refere a lista de itens que está cadastrada lá na blockchain. Esse que é o nosso front-end. A gente usou React junto com alguns componentes do React Bootstrap. A gente faz requisições ao back-end, que no caso é feito em Python por meio da Web3, web3.py. A gente lança requisições e trata os dados que voltam aqui no front-end. São justamente os dados de cada item. ID, timestamp, o tipo, tudo mais. Aqui temos algumas rotas de criação de item. E é basicamente isso. Essa parte aí do front-end, ela precisou ser adaptada, porque a estrutura de dados que estava vindo da Smart Contract era uma lista de listas, né? Antigamente a gente estava utilizando um JSON, né, um dicionário, mas aí quando ele passou a retornar uma lista de listas, a gente teve que fazer uma adaptação, uma pequena adaptação do front-end para ele voltar a funcionar as listas, né? Voltar a renderizar as listas corretamente. Isso, que é justamente aqui que eu estou mostrando. Isso aqui é um client de API, ele mostra justamente aquilo que a blockchain está nos retornando. No caso, a blockchain ela não tem suporte a retorno de objetos, de JSON. Ela retorna listas. Então, a partir dessas listas, olha só, cada lista é um item. Aí cada item tem os seus atributos, mas os atributos não são marcados por um identificador, por uma chave, que nem num objeto, num dicionário em Python, por exemplo. Então, nós tivemos que sair pegando cada um dos atributos. Tipo, objeto 1 da posição 0 se refere ao ID, da posição 2 se refere ao tipo e assim em diante.
Valeu, pessoal. Valeu. Isso. Boa noite, professor. Consegue me ouvir bem? Tá, vou começar apresentando aqui. Opa, bom, vou começar aqui. Boa noite, pessoal. A nossa equipe ela é composta por mim, pelo Jonathan e pelo Matheus. Pode passar. A ideia do nosso projeto é basicamente fazer o gerenciamento de notas de alunos numa determinada matéria, mais ou menos como a gente vê hoje pelo nosso aluno online, só que do lado do professor. Para isso, a gente criou duas classes, no caso, a ideia de classes, que seriam o Subject, a matéria, e o Student. No caso, como a gente usou o Solidity, elas são structs, né, que são uma estrutura básica da linguagem de programação Solidity. Eles têm esses atributos aí que a gente vai utilizar para fazer toda a lógica do sistema, desde cadastro de matérias até escrever uma matéria e lançar nota. Pode passar. Boa noite, professor. Sou o Matheus e vou seguir aqui com a apresentação. Então, o nosso Smart Contract ele tem basicamente 4 funções, tá? A primeira é a função de New Subject, que é utilizada pelo sistema para cadastrar uma disciplina. Então, o Jonathan vai estar mostrando depois o funcionamento, mas basicamente ela espera receber o nome da disciplina. E aí o que ela faz? Ela pega o timestamp daquele momento para considerar isso como se fosse um ID dessa disciplina. Ela seta o nome e ela coloca que essa disciplina está com um número de estudantes igual a 0. Tá? Esse é o processo de criação de uma disciplina no Smart Contract. Essa é uma transação que, quando é feita pelo sistema, ela chama o MetaMask, ela exige que seja gasto gás para que ela seja concluída, porque ela está efetivamente escrevendo na blockchain. Pode seguir, Paulo. Tá. E aí nós temos outra função também, que é a New Student, que é utilizada para cadastrar uma disciplina. Quando o usuário vai fazer esse processo, ele tem que informar o nome desse aluno, as suas notas de avaliação parcial 1, 2 e a sua nota final, tá? E o sistema ele já pega ali no nosso fluxo qual é a disciplina que está sendo associada, que aquele aluno está sendo associado. Tá? O que nosso Smart Contract faz? Ele cria o objeto Student, né? Ele seta o seu nome, as suas notas, e ele seta também o ID da disciplina associada. Tá? Uma vez que ele faz isso, ele percorre também a nossa lista de disciplinas, procura qual é a disciplina que aquele aluno está sendo adicionado, e ele incrementa o número de estudantes daquela disciplina. Tá? Essa também é uma transação, tá? Então ela também exige que gás cobra gás para que essa transação seja concluída porque ela escreve na blockchain. Pode seguir, Paulo. Tá. E aí nós temos agora a função que nos retorna as disciplinas. Essa aqui já é uma função apenas de leitura, então ela não chama o MetaMask, ela não cobra nada para ser executada. Basicamente o que ela faz é percorrer todo o nosso array de structures de disciplinas, tá? Fazer algumas tratativas envolvendo a visualização, porque o SolidChain em si ele não retorna structs, né? Então a gente tem que correr por todo esse array, pegar todos os seus dados e criar aquilo que foi até mostrado na apresentação anterior, que é a lista de listas. Então a gente faz tudo isso e retorna para o front-end essa lista de disciplinas com as suas informações. Essa transação ela não exige MetaMask, ela não cobra gás para ser feito, porque ela é apenas leitura. Pode seguir, Paulo. E aí, por último, nós temos a função que retorna os estudantes de uma disciplina. Essa função espera receber o ID de uma disciplina. E aí, primeiro, eu vou lá no meu array de disciplinas e procuro qual é aquela disciplina para saber a quantidade de alunos que ela tem. Por que eu preciso saber isso? Porque para eu retornar a lista de estudantes, eu preciso criar um array de structs em memória e para isso eu já preciso saber o número que ele tem que ter. Então, por isso que antes eu vou lá nas disciplinas, pego o número de alunos daquela disciplina para poder criar esse array e aí sim eu percorro o array de estudantes para identificar quais são os alunos daquela disciplina, adicionar nesse array que eu criei e retornar isso para o front-end exibir. Essa função ela também é somente leitura, então ela acaba não cobrando gás, ela não gera uma transação também no MetaMask. Tá?
Essas são as 4 funções do nosso Smart Contract, são basicamente tudo que o Jonathan vai mostrar agora, está rodando em cima dessas 4 funções. Tá? Pode seguir, Jonathan. Aqui é só a arquitetura que a gente está utilizando. A gente está utilizando Angular como front-end. Ele, toda vez que a gente faz uma requisição para escrever uma disciplina, uma nota de aluno, como uma operação que vai ser cobrada, mas também vai utilizar a Web 3.0, ela faz a requisição ao MetaMask. E a gente utilizou a Ganache para fazer o deploy do nosso Smart Contract. Aí eu vou demonstrar aqui o funcionamento. Aqui ela já está em funcionamento, eu só coloquei aqui uma disciplina logo, só para ver se está funcionando direitinho. E está funcionando, eu vou adicionar outra disciplina. Vamos supor aqui, ensino mesmo. Como eu vou adicionar a disciplina, é uma operação que exige gás, aí eu tenho que ter Ether na minha conta. No caso, a gente está utilizando os Ethers, né, que são disponibilizados pela aplicação Ganache. A gente confirma. E para cada disciplina, a gente pode vir aqui e adicionar os alunos e suas notas. Cada vez que a gente for adicionar, obviamente, como é mais uma operação de escrita na blockchain, vai ser exigido um gás, que é um valor de Ether que tem que ser pago na transação via o MetaMask. Eu vou adicionar na outra disciplina para efeito de demonstração também. E agora, pelo Ganache, dá para a gente ver alguns detalhes, né, das transações. Aqui nós temos o que foi armazenado, por exemplo, na blockchain. Aqui nós temos as duas matérias. A cálculo 1 e a oficina 2 foram adicionadas, cada uma com seu ID, identificando para que possa se identificar que estudante pertence a que matéria. No caso aqui, o estudante Carlos, ele tem o ID da matéria cálculo 1. E o estudante Kleber tem o ID da matéria oficina 2, conforme foi registrado lá no front-end. E aqui as notas de cada um. Aqui na parte de blocos, a gente tem os blocos que já foram minerados devido ao deploy desse smart contract. E é basicamente isso. A gente pode visualizar os alunos, que ele vai fazer aquela requisição de GET, que aí não exige taxa de gás. E é basicamente isso.
Obrigado, professor. Ok, pode executar aqui. Boa noite. A aplicação web, a aplicação de blockchain que foi implementada foi uma aplicação simples, que utiliza a Unity Engine, que basicamente é um jogo arcanoide simples, onde a ideia é basicamente ficar jogando um joguinho arcanoide e coletando, terminando essa fase. Aí passa... Só perdi de propósito. E aí a ideia seria de que quando você perde ou ganha, você submete uma pontuação para confirmar se deveria aparecer uma confirmação de que você estaria recebendo umas moedas da blockchain. Mas infelizmente eu não consegui fazer isso funcionar. Mas de qualquer forma, foi utilizado a TeamSafe Game SDK como biblioteca. Foi utilizada a Remix IDE para gerar os compiladores, os contratos. A base do Arcanoide 2D foi através desse artigo, onde uma das implementações dele, eu criei minha própria versão Arcanoide. E aqui é o projeto, isto não é Unity. Este seria o código que deveria me trazer os tokens, mas não está conseguindo. E este é o endereço que pega a referência da minha conta. Como dá para ver aqui. Essa daqui é a minha conta da MetaMask. E aqui embaixo o zero que seriam os tokens, que normalmente são zero. E é isso, pessoal. Então, esse é o nosso chat baseado em blockchain. Ele implementa as tecnologias dos smart contracts, ele faz uso do Remix IDE para o deploy, e a comunicação entre as duas contas do MetaMask, no caso do chat, são feitas através do MetaMask. E a gente utiliza, no caso, a rede Goerli para realizar essa comunicação. Então, ele vai agora, além das mensagens que a gente já testou anteriormente, ele vai demonstrar agora como é que funciona ao vivo. Mandando, primeiramente, uma mensagem de boa noite, aí ele vai abrir a tela da transação do MetaMask, vai pedir a confirmação da transação do smart contract, e ele vai aguardar agora a transação, e em seguida, quando isso finalizar, eu também vou receber aqui e eu também vou enviar uma mensagem no chat. Só aguardar aqui a transação ser confirmada. A transação foi confirmada. Eu recebi aqui a mensagem também. Eu vou, inclusive, responder outra. E também vai acontecer aqui o mesmo procedimento que ele mostrou. Eu vou também confirmar uma transação. Isso é principalmente para demonstrar a minha imagem chegando aí. Agora também estou aguardando aqui a confirmação da transação.
a minha transação foi confirmada e logo vai aparecer a mensagem. Aí, apareceu a mensagem. Só tem realmente essa questão um pouco do delay da transação, mas de resto os smart contracts estão funcionando da forma esperada e é basicamente isso que eu tinha para explicar. Professor? Oi? Entendi. A gente tem um pouco aqui. A arquitetura que a gente adotou foi basicamente aquela que o senhor nos disponibilizou, nos ensinou, né? A gente tem um front-end, que no nosso caso ele é baseado em TypeScript e CSS. E aí ele conversa com a biblioteca Web3, e essa biblioteca, através da internet, conversa com a rede descentralizada, que no nosso caso é Ethereum, né? A nossa rede de teste Goerli, que a gente utilizou. A Rigbase não estava funcionando, eu acho que ainda não está, e aí a gente usou essa alternativa, né? A Goerli, para fazer os testes. E basicamente a arquitetura básica que a gente adotou foi essa. E a gente também fez uns testes offline também com o Ganache, né, para ver a questão do chat de conta para conta, né? Nesse caso, o nosso smart contract nesse exemplo que a gente demonstrou, ele funciona para qualquer uma das contas que tem associação com o smart contract. No nosso caso, no nosso aplicativo, ele tem vinculado o endereço do smart contract, no qual a gente vai poder enviar as mensagens para a blockchain e obter as mensagens da blockchain e todos os dispositivos que tiverem a instância desse smart contract do seu endereço, ele vai poder enviar mensagens para esse chat, né? Se tem alguma pergunta a mais, que a gente possa mostrar alguma coisa. E a gente tem também a questão do smart contract, né, aqui, que a gente desenvolveu. A gente tem o blockchain chat e a gente tem o evento da a mensagem. O evento da mensagem, a gente tem a estrutura da mensagem, né, que ele tem o endereço de quem envia, e aí a gente tem o corpo da mensagem e a data da mensagem que foi enviada. Aqui a gente armazena as mensagens que foram enviadas para o nosso aplicativo, e a gente tem as funções de enviar e a função de fazer a requisição dessas mensagens, né? E dentro do nosso front-end, a gente tem o chat, que vai poder fazer tanto a requisição quanto o envio dessas mensagens. Ele atualiza assim que recebe e envia também assim que alguém coloca um dado dentro do campo de texto. E aí a gente tem aquela questão da importação da biblioteca, a gente tem também aqui cada uma das classes separadas, que é para modularizar o aplicativo, para não ficar tudo num arquivo só, né? Que ficaria um pouco mais longo de explicar, já que a gente não tem tanto tempo de apresentação. Mas basicamente é isso, professor. Desculpa.